depois é preciso experiência. Mas a experiência tem que ser caldeada por quadros teóricos. Porque os burros não aprendem, mas também têm muita experiência. É preciso ter cuidado com a experiência, com a palavra experiência e quem tem experiência. A outra palavra que é preciso ter cuidado é com a avaliação. Hoje em dia usa-se muito a avaliação. Não há avaliação nenhuma, há uma análise. E as análises têm um ponto de vista. Cada observador tem os seus óculos. E cada observador influencia o objeto observado. Portanto, é evidente que o discurso dominante, sobretudo as classes políticas e económicas, distorcem completamente o mundo universitário. Precisamos realmente de uma pré-limpeza e de uma triagem. O que se faz quando se vai aos hospitais, nem tudo é urgência, nem tudo é doente. Coisas inventadas, precisam de baixa. No conhecimento é exatamente a mesma coisa. Há pessoas que precisam de um canudo, mas não querem saber do conhecimento para nada. Portanto, temos que ter muito cuidado nestas coisas. Não é? Portanto, eu não quero fundar uma sexta universidade igual às outras. As outras eram universidades de fotocópia que eu fundava em 3 meses. Com pessoas cujas práticas pedagógicas não tinham sido previamente experimentadas. Estavam apenas num currículo de papel. Feita esta introdução, vamos ver se eu consigo aprender alguma coisa sobre o mar português. Como é que se aprende? Quando se experimenta, torna-se a aprender. E, portanto, os professores fechados dentro de uma sala de aula não estão sujeitos à análise e muito menos à avaliação. É óbvio que os professores não são avaliados. É óbvio que não. No novo paradigma da complexologia, em que o observador influencia o objeto observado e em que aquilo que cai no destinatário da emissão não tem nada a ver, por vezes, com o que o emissor queria dizer. Portanto, nós vamos videogravar tudo o que é a Universidade Digital para nos afirmarmos como uma universidade antiverticalista, horizontalista, transparente, interconectiva e interativa. Interconectiva porque admitimos todas as conexões. E interativa porque admitimos que vamos aprender com os comentários, embora eles possam não ter sido bem formulados. Tal como um doente que vai ao médico e fala mal, o médico tem que interpretar o que ele está a dizer para efeitos científicos. Não é exatamente o que ele pensa que está a dizer. Precisamos complementar, é para isso que serve. Tal como noutros objetos científicos, o mar português precisa de algumas explicações prévias epistemológicas. Os discursos dominantes que primam pelo vazio, pela distorção, pela omissão propositada, para meterem na gaveta o grande negócio que está a ser e vai ser o mar. Durante muitos anos a União Europeia atirou-nos uma areia para os olhos chamada as pescas. O mar era as pescas. O mar superficial. O mar da superfície e, quando muito, até 100 metros de profundidade. O mar português tem entre 10 km a 600 metros de profundidade junto à costa. Uma profundidade mediana de 1,2 km. Vezes 4 milhões de km quadrados, façam contas, meus matemáticos, nós temos mais de 5 trilhões de quilómetros cúbicos de mar para analisar. Não é avaliar, como dizem os políticos e os universitários de pacotilha. Analisar. E não está analisado. Então, vamos lá começar. Isto do mar e do oceano é tudo a mesma coisa? Não, não é. O oceano é uma designação ambiental dos antigos geógrafos. É o oceano. O mar é dos latinos. O Império Romano era extremamente juridista, extremamente jurídico, como nós aprendemos nas faculdades de Direito. O mar é nostro. É o conceito territorial jurídico-político, jurídico-público e jurídico-privatista das águas que cercam um determinado território. Por isso a minha intervenção é sobre o mar e não sobre o oceano. Vamos deixar isso também nu para os seus romantismos idealistas, que depois, mais adiante, veremos se servem outros poderes obscuros que querem apoderar-se do mar ao remeter-nos apenas para o fundo do mar. E essa é a segunda parte da epistemologia. A plataforma continental. A plataforma continental é um termo de ciência de oceanografia e de geografia que designa apenas the bed of the sea, a cama do mar, onde ele assenta. O fundo do mar, em português correto, vulgar. Ok? Portanto, a minha intervenção é para destrinçar as duas epistemologias. Há o mar e a plataforma continental. Okay. Então,
agora que estamos focados, vou fazer um parênteses rápido para dizer que nas metodologias ditas modernas e digitalistas, no chat GPT e outras formas de distorcer e manipular o cérebro humano, o livro está a ser deitado fora. Não é só a Suécia que está a reinventar a metodologia do livro para o ensino. Graças a Deus, e alguns homens, já há uma corrente minoritária, da Minority Report, de que em Portugal o livro está a ser outra vez, sair com muita força. Alguns comentadores televisivos fazem-nos essa ajuda. Temos que tirar o chapéu, de facto. São 2 livros que andei a ler desde a Universidade de Verão, quando apareceu no meu vídeo da Universidade de Verão. Um é dos poucos doutorados em Portugal, isto é, em Ciências da Complexidade. O engenheiro, mestre, Guilherme Satter, cujos livros comprei e li. Eu primeiro compro-os, não aceito ofertas. Primeiro compro-os, depois leio-os, depois releio-os, depois ponho nos cavaletes de papel à boa maneira antiga e só depois é que os ponho na estante. Há muita gente que tem livros em casa, mas não os lê. Uma primeira observação universitária a respeito dos tiradores de canudos chamados estudantes universitários. Vamos ler. Okay. Parece que o CO2 não é a causa do aquecimento. Parece que é a causa do aquecimento, que não é aquecimento, é mudanças climáticas, é a inversão dos polos magnéticos e um aparecimento recente de um terceiro polo magnético no mar entre a Argentina e Angola. Aqui. 1000 fontes bibliográficas. É qualquer coisa para ler. A ciência não é religião, isto não é para acreditar, é para estudar. E amanhã vamos pôr em dúvida, mas por enquanto vamos estudar. Este é um livro de investigação histórica que prova as muitas mentiras que as religiões encerram. As religiões encerram um discurso sobre a realidade, que em parte é um discurso mitológico, mas que pode ser verdadeiro, como o caso das inundações e da Arca de Noé. Há uma verdade histórica sobre isso, houve realmente inundações. Mas este António é uma coisa fabulosa. Depois de terem morto barbaramente uns civis chamados albigenses, habitantes da cidade de Albino, que um escritor italiano imortalizou através da obra Nome da Rosa, depois de terem morto dezenas, centenas, talvez milhares de habitantes, porque professavam uma via católica chamada os cátaros, em grego quer dizer os puros, depois de terem massacrado, chamada Cruzada contra os Albigenses, 1291, uma confabulação entre o rei de França e o Papa, que seria seguida, cerca de 20 anos depois, no massacre dos Templários. O brutal assassinato em corte de Guy de Molay, o chefe dos Templários. Este senhor, além de ser um sábio e ser o único doutor da Igreja que é português, não há outro português doutor da Igreja, talvez o José Tolentino Mendonça venha a ser Papa e depois doutor da Igreja. Mas, por enquanto, é só este. E este senhor explica, através da sua biografia, que ao imitar o regresso à pureza, para combater a corrupção brutal do Vaticano, estava a querer limpar, no fundo, a cruzada contra os albigenses. Interessante também. O culto do pé descalço, da pobreza, da singeleza, do jejum, comer pouco, ser como aos pobres. Interessante, não é? A maneira como se escrevem histórias sobre a história. Então vamos ver aqui sobre o mar português e devolvo à doutora Patrícia Figueiras, que foi secretária-geral da Academia e é bibliotecária da nossa universidade, um livro para que eu possa emprestar a outra pessoa, para que se veja com quantos embustes se pode fazer uma igreja e criar um maravilhoso universo financeiro. E este é dos poucos doutorados em Ciências da Complexidade, um engenheiro de 75 anos, deu a cara com as suas 1000 fontes bibliográficas para explicar que talvez não seja o CO2, e não é defensor, obviamente, das indústrias polímeras, nada disso, a causa do aquecimento. Talvez o metano e outras coisas expliquem melhor as coisas, juntamente com a inversão dos polos e outros fenómenos que ele estuda, nomeadamente o alinhamento de planetas, a atividade do Sol, etc. Então, o nosso objeto de hoje é tentarmos ser, sobretudo eu, um observador imparcial. Então, mas você fala mal português, está a pôr uma ideologia nacionalista nisto. A pessoa que é patriota, ou que é casado, ou que tem filhos, é sempre necessariamente uma pessoa que é incompatível com o julgamento. Eu sei que os juízes não podem julgar os filhos, isso é evidente. Então, os patriotas não podem julgar os seus próprios interesses, podem. Podem-se servir melhor da ciência e dos estudos comparados com outros patriotas e outros países, para que depois se faça um ajuste através do método de desconto.
Portanto, quem se ocupa dos oceanos é o Presidente da República e a sua Fundação Oceano Azul. Outras pessoas, outros grupos, ocupam-se do mar. O mar tem vários conceitos jurídico-políticos, não vamos tratar aqui. O mais conhecido foi começado a tratar na década de 70 e 80, chamada Zona Económica Exclusiva, para além dos 12 km de costa, da ilha de costa. E, portanto, vamos ver a quantos herdeiros Portugal, os cientistas portugueses e a ciência universal sobre o mar, conceito jurídico-territorial, deve. Nós somos apenas herdeiros do passado e vamos corrigindo aquilo, alguma coisa em que os nossos antepassados tenham errado, mas respeitando os contributos que eles deram e o progresso que nos trouxeram. Podemos passar a este. Muito obrigado. Passar? Passar a este. Muito obrigado. Portanto, é evidente que existe uma narrativa sobre a Europa, a chamada narrativa ingênua. Os jesuítas, eu aprendi com os jesuítas, há dois tipos de pessoas, do ponto de vista moral: os ingênuos e os inocentes. O ingênuo não conhece o mal, portanto não pode praticá-lo. O inocente é aquele que conhece o mal, mas evita praticá-lo. Inocente. Não há que ser julgado para isso, tem que ser inocente. Portanto, o genocídio praticado pelos alemães durante a Segunda Guerra, repara que eu não digo nazis, digo alemães. Mas quem substituir uma palavra por outra é uma forma de limpar a história. Portanto, metralharam portugueses no mar, já caídos no mar, afundaram navios e outras embarcações portuguesas e embarcações de direito internacional público, uma Cruz Vermelha. Portanto, evidentemente que os americanos, assim que se apalharam como vencedores, fizeram uma coisa que é justa. Inventaram um conceito e levaram para o mundo, foi aprovado. O conceito de plataforma continental, que é uma forma de territorializar o fundo do mar e, portanto, ter alguma espécie de mano militar ou mano política sobre o mar que está por cima do fundo do mar. É o conceito de plataforma continental. Foi adotada e o nosso secretário-geral da ONU, bem como os anteriores, e provavelmente como os posteriores, têm trabalhado porque criaram, com legitimidade da Assembleia Geral, por maioria qualificada, claro, uma comissão de limites para que os países exponham lá os seus conceitos científicos, exponham lá os seus interesses jurídicos e tentem limar as arestas de vizinhança no mar. Como nós tivemos, no tempo do professor Cavaco Silva, eu fui um servidor, tivemos que reivindicar, com alguma força, junto à União Europeia, mas também bilateralmente com a nossa vizinha querida, amiga Espanha, que as desertas são nossas e, portanto, o desenho do mar português e da plataforma continental tinha que levar ali umas correções, passar talvez dos 3 para os 4 quilómetros quadrados. Ok, vamos deixar estar aqui um bocadinho. A plataforma continental portuguesa é estudada e tem um consultor especializado do governo, que é uma agência. Tem uma equiparação de agência, como os senhores sabem, chama-se EMPCP. Estrutura de missão da plataforma continental portuguesa. Foi criada pelo Sr. Dr. Durão Barroso, nosso Primeiro-Ministro. Tem sede em Passados, na Escola Naval. Por acaso desconheço se já teve outra sede jurídica, mas agora, já há muitos anos, tem a sede na Escola Naval de Passados e é dirigida por uma estimada universitária e cientista experimentada, a Sra. Doutora Ana Botelho, atual coordenadora. A Comissão de Limites continua a trabalhar e recentemente foi feito um grande progresso. As comissões de limites, em vez de serem feitas com juristas ou geógrafos, foi metido um engenheiro eletrotécnico da Universidade do Minho de Dourado. Porque convieram um bocadinho para a minha tese e de outras pessoas, como por exemplo o professor Carvalho Rodrigues, o homem do POSAT, que sem um computador quântico, quer dizer, com uma quantidade apreciável, e apreciável não quer dizer nada, mas eu estou a falar para cientistas, uma quantidade apreciável, trilhões de gigabytes, é um palavrão, mas bom, já dá uma ideia, sem um computador quântico nós jamais seremos capazes. Um dia que tenhamos realmente os nossos limites aprovados, jamais seremos capazes de estudar e analisar, quanto mais avaliar, ou moldar quem se intrometa. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir.
Claro que temos os aviões Orion, temos as fragatas, temos submarinos, e temos uma série de parcerias, são centenas, nomeadamente com as redes autónomas e as suas universidades, para que eles contribuam com os estudos e com a análise. Ou em linguagem vulgar, para todas as ciências, colheita de dados. Okay. Portanto, a Universidade do Minho e o seu engenheiro eletrotécnico, eu não vou focar aqui em nomes, para não haver debate sobre nomes, mas só sobre trabalhos e funções. Tem dado uma contribuição inestimável, precisamente para evitar conflitos, para que ele seja baseado em números e em ciência, e não em pretensões jurídico-históricas, jurídico-políticas e jurídico-administrativas. Este dilema do mar ou do fundo do mar está razoavelmente resolvido, porque, evidentemente, assim como existe um acordo Open Skies de 1999, há um natural e contratado sobre o mar aberto, o direito de circulação. Mas não é bem assim, porque as surgem normas condicionantes e restritivas, e ainda bem. Nós não podemos ser invadidos e temos que saber quem é que entra nas nossas águas. Ou para sujar, ou porque são piratas, ou porque a carga é ilegal. Isto é, o conhecimento de carga é fraudulento. Não são poucos, são muitos. E as tripulações são também alvo de, obviamente, tráfico humano. Holandeses, nepaleses, timorenses, indonésios, etc. E outros escravos do tempo moderno. Portanto, é evidente que o mar é uma zona desregulada. É essa a minha conclusão que proponho para o vosso debate e dura crítica. O mar é uma zona desregulada, uma zona maravilhosa, é uma zona onde circula 90% do comércio marítimo mundial, não é? Uma zona maravilhosa. Há navios que são fábricas, não são licenciados. Etc. Uma escalada brutal de pirataria e de ilegalidade. A União Europeia, evidentemente, é dominada por potências de mentalidade continentalista, que foram bem definidas pelo Bismarck. Há duas mentalidades na Europa. Os continentalistas, os napoleões e os alemães, e os atlânticos, nós, os britânicos, os holandeses. São duas mentalidades completamente diferentes, são duas estratégias, são duas formas de pensar o mundo e a vida. É evidente que as regulamentações têm aparecido, o mar é desta, e o resto depois fica para que grandes fundos de investimentos e a grande banca vá pensando como é que isto vai ser, se não for só o fundo do mar, se for o próprio mar. Então, para juntar esta complexidade, vamos ver o seguinte: o direito internacional público garante que para cada mar, cada ZEE e a respectiva plataforma continental, quer dizer, é mais ampla que a ZEE, existem 18 km de coluna de área que, por direito internacional público, são geridos, não são donos, os países não são donos, há um Open Skies, um acordo Open Skies, ok. Mas os países é que têm que gerir o seu ar. Então, se multiplicarmos 18 km de altura por cerca de 5 milhões de quilómetros cúbicos de água, o que é que nós temos? 85 milhões de quilómetros cúbicos para gerir. Nem com 2 computadores quânticos lá vamos. Portanto, vamos precisar do Universidade do Minho, vamos precisar dos chineses, vamos precisar dos americanos. Nós precisamos dos computadores quânticos. Senão nunca teremos uma ideia. Quem passa, qual é o conhecimento de carga, quantas vezes passa, o que é que passa, quem é o capitão, o que é o seguinte. Eu faço aqui um elogio, porque privei com ele, não é privado, não é meu amigo, nem o melhor amigo, como se diz agora, mas nas conferências do EDN ele esteve lá sempre, porque a pessoa que era convidada pelos militares. Mas na Fundação Gulbenkian, ok, por ser presidente da Partex, mas não por isso, por motivos científicos, é uma pessoa convidada. Eu gostava de ir lá ouvir pelo menos desde 2010. O senhor professor engenheiro António Costa e Silva é um homem que tem defendido, uma pessoa que tem defendido, um cientista que tem defendido, se pode perfurar com segurança o fundo do mar até 300 metros de profundidade. A carta do fundo do mar português já existe. Está incompleta, não há computadores quânticos, mas já existe. Okay? Tem todo o tipo de minérios. E se é o que estão a pensar, e já sabem com certeza, eu também sei, tem petróleo e gás, ok. Mas tem outras coisas. Metais raros. Nós temos que ir buscar aos africanos e temos que pagar com a corrupção aos ditadores africanos. Portanto, é uma coisa politicamente perigosa, juridicamente perigosa e economicamente duvidosa. Mas focar no fundo do mar, isso é outro debate que eu não vou fazer hoje. Isso é a teoria dos ambientalistas e do oceano. Okay? Estou a falar em conceitos jurídicos, em conceitos técnicos, do que é possível fazer. Se é bom ou mau, se é muito arriscado ou não, vamos perguntar às companhias de seguros, aos governos e ao mundo, mais tarde.
Não se importa, por favor, o slide. Obrigado. Orlando Ribeiro. Portanto, eu sou um frequentador das bibliotecas municipais do município de Lisboa, porque foi um contributo para a humanidade. Existem, como sabem, cerca de 89 nacionalidades só no conceito de Lisboa. E se pensarmos que, juntamente com isso, desde 2009 a 2010, a biblioteca da Unesco está completamente digitalizada e está acessível gratuitamente por todos nós. Portanto, com isto, realmente podemos ter reinaugurado a Sociedade do Conhecimento. A Biblioteca Orlando Ribeiro, do ponto de vista patriota, é importante, nós temos um dos melhores vulcanólogos do mundo, Orlando Ribeiro. A Biblioteca Municipal de Telheiras, que eu frequentava com o engenheiro João Sousa, portanto, tem lá o acervo dos trabalhos de Orlando Ribeiro. Só para termos a ideia das complicações que isto significa, se tivermos em conta a Cordilheira do Atlântico, que está debaixo do mar, portanto, temos a Islândia vulcânica, depois passamos pelos Açores vulcânicos, depois passamos pela inocente e ingênua Madeira, ok? Mas é agora, so far. Depois temos as Canárias, pretty much aggressive. Depois temos Cabo Verde, parece manso, mas tem lá uma coisa chamada Ilha de Fogo. E segundo o vulcanólogo Orlando Ribeiro, só esse vulcão da Ilha de Fogo é responsável pela desertificação do deserto Saara há cerca de não sei quantos milhões de anos. Só o vulcão da Ilha de Fogo. Quando ele puxa do músculo, não é? Quando estiver assim mansinho, for um gatinho manso, também é o vulcão da Ilha de Fogo. O vulcão da Ilha de Fogo pode liquidar a Norte África toda. Okay. Isto é uma vénia aos ambientalistas que dizem don't touch too much on Mother Earth. Não mexam demasiadamente com a Mãe Terra. Isto ainda está por estudar muita coisa. Não é bem assim só furar o fundo do mar. Não é só assim. Depois temos aqui uns micro-organismos que é interessante estudar. Os micro-organismos, como as microalgas, os vírus, as bactérias, são importantes, são capazes de transformar um corpo um corpo do ser humano ou um corpo de uma sociedade inteira. Eu refiro a um micro-organismo chamado o Bar Peters, nos Açores, e um micro-organismo chamado Neta de Jacques Cousteau. Detém conhecimento que não está digitalizado, conhecimento que não está publicitado, eles sabem imenso sobre o mar. Não sobre o oceano, mas concretamente sobre o mar. Pesca profunda, fauna profunda, flora profunda, correntes, alterações de correntes, alterações de temperatura, previsões de tsunami. Já começamos a ter interesse nas nossas orelhas. E eles conseguem prever um tsunami que venha das placas tectónicas. Então as pessoas que frequentam o Bar Peters, mas o Bar Peters não tem obrigações nenhumas. Os estrangeiros estão a fazer apenas turismo náutico, mas têm imenso conhecimento. Portanto, é preciso aproveitarmos estes pequenos micro-organismos, como o Bar Peters e a Neta de Jacques Cousteau, eles sabem imenso sobre o nosso mar e sobre o oceano. Imenso. E podem ajudar-nos a salvar a vida e a fazer uma exploração económica racional and very much cutilante. Okay? Podem ajudar-nos. Mas os pescadores também. Os pescadores também, com certeza. E já estamos a falar numa realidade macro-sociológica. Estamos a falar de pequenos micro-organismos. Eu também quero ser um vírus. Gostava de ser, quando for mais velho, gostava de ser vírus. De poder, provocar assim um contágio positivo, não é? Está bem. Então mostra lá o que é que você tem, na sua fábrica de vírus. Tenho o dossiê azul e o dossiê branco. O dossiê azul, de 2018 a 2019. É a correspondência de alguns bravos, um deles era este, Jorge Sousa, e outras pessoas, uma das quais está aqui, Patrícia Figueiras, que assinámos correspondência com o Sr. Presidente da República, presidência exclusiva, entregue na polícia, das mãos, depois carimbado, e veio, e tivemos uma audiência, onde só fui eu e outra pessoa que não está presente. São 4 declarações. A reflexão e memorando de JPS, preparando a Conferência do Mar e tal, e isto em correspondência, são 4 declarações para o Sr. Presidente da República. É basicamente o que eu estou a dizer hoje, mas com coisas muito mais importantes, como, por exemplo, a capacidade de cobrar multas e impedir o tráfego de certo tipo de navios, capitães ou tripulações. As pessoas falam muito da imigração, e são as pessoas. Ok, podem trazer doenças, se calhar não fazem uma análise prévia de saúde antes de eles cá entrarem e serem os coitadinhos dos refugiados. Se calhar vêm contagiados. Pois, provavelmente.
E os navios e as embarcações, e os submarinos dos homens da droga. Já chega. Vamos avançar então para o segundo vírus. Portanto, ele não respondeu, mas mandou-nos receber um senhor, que hoje é o Presidente da Assembleia Municipal da Câmara de Cascais, o ilustre professor de Direito Comunitário da Universidade Católica, o Sr. Professor Dr. Paulo Santos. Ele nos recebeu, evidentemente. É uma pessoa, é uma carta fora do baralho, infelizmente, já tem mais como ele. Mas pronto, ele recebeu o alcance, mas não obtivemos resposta. Mas está passado um ano, o Sr. Bégio e o Presidente da República reuniram-se capitais para fazer a Fundação Oceano Azul, que é presidida por um ilustre professor de Direito, doutorado, o professor Dr. Paulo Piti Cunha, que é neto, que é filho, como sabem, do grande ex-ministro dos Estrangeiros da Segunda República, o professor catedrático, o professor Paulo Piti Cunha também, que era o professor catedrático da área jurídico-económica e jurídico-financeira. O segundo vírus foi um vírus que achamos engraçados de criar ali no Palácio da Aldeia, em Benfica, no dia 5 de setembro de 2022, em que o fideicomissário decidiu ser o arquivo de todos os comissários do mar. Portanto, em mensagem e tal, quem se quis propor dar uma nota inicial, não sigilosa, portanto, uma nota inicial pública, dos seus trabalhos. São 7 comissários do mar, um deles é da Madeira, e, portanto, o mestre, o doutor Bruno Miguel Naca, que é presente, que é o secretário-geral da Universidade, assumiu o ser fideicomissário. Eu vou-lhes buscar isto. Portanto, são umas contribuições magrinhas, okay, das quais as pessoas indicam quais são as suas linhas de investigação. E, portanto, eu fui dar a ler e, mais uma vez, como em todos os processos científicos, todos os processos de conhecimento, há uma acumulação. Eu aprendi com eles, julgo que eles possam ter aprendido alguma coisa comigo, e desde aí para cá eu tentei estudar um pouco mais, que eu vou dizer agora a seguir. Não se importa passar, queridos Jorge Sousa. Portanto, aqui está. Oh, professor, eu vou pedir imensa desculpa. Só vai ter mais 10 minutinhos. 10? Sim, e já Eu dei meia hora. Eu acho que eu estou a exagerar, até estou espantado para as pessoas ainda estarem cá. Exatamente. Só falava 15 minutos, já vai 45. Ok. Portanto, depois este texto em Word, que é um texto ingênuo, de 2 páginas e um bocadinho, depois mando, eu sei que pedi o cadastro de contactos, depois para os senhores poderem criticar e cascarem a sério em cima deste documento tão protuberante e tão protuberante. Portanto, Paulo Pinto Cunha e a Fundação Oceano Azul estão aí. Fizeram agora umas declarações sobre a COP28 e mais não digo, o Estado de Ciência. Não se importa de passar mais um, este bocadinho aqui também já foi falado. Ok. Este também já foi falado, não se importa a seguir, por favor. Ok. Então. O Sr. Presidente de Junta foi extremamente singelo, extremamente simples, como são as pessoas grandes e que têm grandes encargos. Como Juntar Freguesia, isto é importante economicamente, politicamente e legalmente, como sejam estas da Foz do Tejo, o maior rio internacional da Península Ibérica. Um rio contaminado por certas coisas que acontecem em montante. E vem parar aqui. É um rio tão importante que os nossos antepassados decidiram pôr um forte na Foz, que pode ser a residência oficial do Ministro da Defesa, foi usado pelo Dr. como residência oficial, e no século XVII terem criado uma coisinha, parece um caracol do mar, chamado bugio. Porque os povos do Norte, sobretudo os piratas holandeses, não viessem saquear as nossas costas. Portanto, isto do saco do mar português não é de hoje. Isto é secular. País rico, pequeno. O saque. O corso, os corsários. Nós íamos às de todas as partes do mundo, os holandeses e ingleses esperavam-nos aqui, ao pé da porta dos Açores. Saque. A balroar. E, se possível, afundar, que ela não falar. Portanto, o epicentro de Cascais é importante. A Fundação Dom Luís I não está lá por acaso. O centro da artilharia de costa não está em Cascais por acaso. Portanto, nós temos que fazer honra aos nossos antepassados. O mar português é cobiçado. O mar português é saqueado.
O mar português é pirateado, seja para efeitos ambientais, criminosos, económicos. Por alguma coisa, os americanos e outras potências dizem que Portugal é mesmo o ponto de passagem fundamental do maior hemisfério norte. A distância entre o Japão e a Califórnia é muito grande. Mesmo assim, a Califórnia pôs o Estado do Japão em tribunal por causa da fuga do Fukushima, 2014. Está em tribunal. Vão ter que pagar. Quanto é que vão ter que pagar? Os californianos dizem que são uns trilhões. O Havaí fora até às costas do Havaí. Será que nós conseguimos fazer o mesmo quando aconteceu o Prestige? O Prestige foi um petroleiro que se partiu ao meio, ao largo da costa, entre o norte de Portugal e a Galiza, e depois produziu o que produziu. As pessoas não sabem, ponham só o Prestige. E vão ver as milhares de coisas que aparecem no doutor Google. Portanto, estas coisas aconteceram em séculos passados, aconteceram na Segunda Guerra Mundial, metralharam homens no mar, afundar navios mercantes, ainda afundar a Cruz Vermelha no mar. A pirataria continua, o saque. O Nuno Carlos também prestou grandes serviços a Portugal, sabe? E interessou-se muito pelo mar. Mas, recentemente, dando agora um salto, fundou-se um grupo em Cascais interessante, um grupo semi-sigiloso chamado Encontros de Cascais, EDC. Ele não quis o nome presidente. Coordenador, o Sr. Dr. Paulo Portas, que depois disso, essas coisas mergulharam no silêncio, talvez aqui alguém saiba do espaço, não sei, a partir de 2020 mergulharam no silêncio, e o Dr. Paulo Portas começou a aparecer no dia aí com um programa muito interessante chamado Global Portas, que é à noite, depois do Canal de Os encontros de Cascais tinham as herdeiras, que são duas senhoras do Grupo Amorim, os herdeiros do Grupo Sonaio, que eu saiba são duas pessoas, já fizeram partidas, e também as herdeiras, duas senhoras, do Grupo Queiroz Pereira, que é conhecido como uma coisa que está ligada a mais interesses continentalistas, portanto, o papel, a silvicultura, as florestas, mas, portanto, também tem muitos interesses noutros setores económicos, nomeadamente na banca. E também estavam lá, penso que alguns setores ligados com um dos setores do Grupo Mel, uma vez que há dois grandes ramos, e um dos setores dos herdeiros do Grupo. Portanto, é uma coisa interessante que estes encontros de Cascais tenham ocorrido em Cascais. Não se importa passar um bocadinho mais à frente. Mais? O papel é ultrapassado. Não, está muito bem. Eu é que estou a atropelá-lo. Peço imensa desculpa. Não, já está. Portanto, o mar é uma zona desregulada. É fantástico para ser um capitalista selvagem ou pirata. É ótimo. É uma oportunidade maravilhosa. E como os bandidos da Bolsa, isto é uma oportunidade maravilhosa. Zonas desreguladas. Isto é maravilhoso. Mas há ali um problema. As regiões autónomas. Só que as regiões autónomas têm poucos recursos, mas têm inteligência. E a inteligência pode ser o principal recurso. A Universidade dos Açores está muito tempo. Nem as pessoas sabem. São abafados. Só se fala da política e isso, não se fala da inteligência. Não é isso? Falar de pessoas inteligentes, isso não interessa. Interessa é falar coisas corriqueiras. E há outra coisa muito interessante, que se chama Universidade da Madeira, cujo reitor, o Lourinho Carmo, é neto do grande republicano Cunha Leal. E tem o sangue do avô, é Cunha Leal. Mataram o António Grandes, o primeiro-ministro da Primeira República, mas o Cunha Leal não conseguiram. São coisas interessantes. É uma zona desregulada, mas há uns centros de inteligência. Depois tivemos o POSAD. Depois o POSAD podia ser fazer vigilância, mas era mais telecomunicações. Íamos ter um POSAD 2. Deixa-me falar com o professor Carvalho Rodrigues. Porquê que não deixa o tempo falar? Deixa-me falar. Ele é que percebe disso. Quer dizer. Depois temos aqui quais são as pessoas que tentaram, através da inteligência e das ligações internacionais, puxar as ligações internacionais não para o lado dos seus interesses patrióticos, exclusivos, nacionalistas, mas puxá-los para o lado da ciência, para o lado da objetividade, para o lado da imparcialidade. Eduardo Lourenço assistia às conferências dele, no Instituto de Defesa Nacional, do Brasil, o papel dos países latinos, falta de inteligência, falta de coordenação. O México é um povo de desorganização,
e simultânea potência. E depois, os historiadores com quem privamos, hoje a produção não, sou velho, mas também não sou assim tão velho. Não tenho a idade do meu avô, ainda. Se Deus quiser, não chegar. E o Veríssimo Serrão, que era, pronto, foi a casa dele, assim. E a obra monumental dele, que não li toda, é impossível. 11 volumes, mas li a maior parte e ouvi-o. E ele e o Franco Nogueira coincidiam. 2 minutos, exatamente. Nem sei como é que as pessoas cá estão. Ele e o Franco Nogueira, a obra completa do Franco Nogueira, e sim, essa parte aí, podem-me pôr 10 valores, porque eu lia. Posso não ter entendido toda, mas sim. E o Franco Nogueira dizia, claramente, nos seus jantares em Cascais, no Hotel Cidadela, no juntamente com o Veríssimo Serrão, mas as pessoas que lá estavam, o mar é o sangue de Portugal. Porque temos um amigo vizinho que é ambivalente. E quer me good, quer me bad. Ok. O comandante Vigil de Carvalho foi um grande mestre para mim, foi o formador de Ciências do Mar da Universidade de Lusófona, e o professor catedrático, ex-diretor do Instituto Hidrográfico Manuel Pinto Abreu, nosso vice-reitor, e por isso está já lá, como todas as pessoas sabem, no governo do Ministério da Senhora Mestra Doutora Assunção Cristas. Fica aqui, assim, uma coisa. Porque é que eu foco aqui, não se importa passar um pouco mais para a frente, por favor. O estádio do mar, então, mais para a frente, por favor, temos que acabar. O Reinaldo de um lado, o Sr. Bismarck, a cobiça dos continentalistas, claro, os continentalistas querem afogar as questões do mar, não é? Para eles só conta o continente, não é? Portugal é o maior país da Europa. Este é o paradoxo que eu vos deixo, para ver até que ponto é que o discurso oficial, não sendo mentiroso, é omitente. São os que omitem. É com os crimes sexuais da Igreja Católica. Eles não dizem que não existem. Omitem. São seguros. Somos leves. Nós somos o maior país da Europa. Portanto, vamos ser tratados como um anão, como somos, ou somos um gigante? Can they respect us, or shall we fight back? O data center de sexta geração, temos 2 grandes contribuições. A Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro, com os computadores quânticos. E provavelmente algum patrocínio chinês, mas ok, também americano, no data center de Sines. Existem 2 pequenos data centers, como vocês sabem, reduzidos, portanto, é de caráter empresarial, bastante público, e o data center de Aveiro, que é sobretudo da universidade. Mas, portanto, o outro data center, que foi agora, digamos assim, remodelado, atualizado, pelo senhor doutor engenheiro Alexandre Fonseca, da Altice, portanto, com a Universidade da Covilhã, a UBI. Portanto, reunindo estes dados todos, talvez se consiga realmente ter um data center interconectivo que possa depois, através das Forças Armadas, Força Aérea, a Força Aérea da Marinha e a própria Marinha, e mais a Marinha Americana, e todos estes centros de conhecimento que estão descoordenados, se possa ter uma massa crítica para realmente podermos analisar e termos uma lei suficientemente boa do ponto de vista ambiental, uma lei suficientemente justa para Portugal, e como poderemos explorar aquilo que é nosso, explorar dentro dos limites da ciência e do direito, o nosso mar, mas que não é o mar superficial, nem só o fundo do mar, é tudo, são os 85 trilhões de quilómetros. Bem-ajam com a vossa paciência.